Meus queridos companheiros da Casa de Oração Bezerra de Menezes, muito boa noite. Feliz de estar aqui com vocês hoje, compartilhando as reflexões do tema Respeitemos as plantas, os animais e os homens. E para que desfrutemos dessa paz e harmonia, sintonizemos com os nossos irmãos benfeitores, que nos apoiam e dão suporte em nosso trabalho. Iniciaremos com uma oração. Divino Mestre Jesus, estamos felizes, Mestre, por estarmos aqui, confraternizando com essa comunidade de irmãos trabalhadores. Agradecemos a vossa presença em nossas vidas e pedimos para compartilhar essa energia de amorosidade e fraternidade com todo o nosso planeta, com os nossos irmãos em humanidade, nesse momento que estamos passando, esse momento tão crítico. E que o Pai Celestial nos ilumine e que o Mestre amado continue nos abençoando. Que assim seja. Então, vamos iniciar nossas reflexões sobre o respeito que temos que dar à vida na Terra. E vamos iniciar comentando sobre o aparecimento da vida aqui no nosso planeta. E nós temos lá, no capítulo 2 do livro A Caminho da Luz, a vida organizada na Terra. E Emmanuel nos diz o seguinte: todo o processo evolutivo do orbe foi planejado e acompanhado pelas forças espirituais que dirigem os fenômenos terrestres, sob a orientação do Cristo. As formas de todos os reinos da natureza terrestre foram previamente estudadas e previstas, e a elaboração paciente das formas constituiu-se pela agregação e pela solidariedade dos elementos. E a Terra foi palco de ensaio dos artistas da criação, e como resultado surgiram novos períodos evolutivos e novas formas, com a intervenção decisiva das forças espirituais. A natureza foi a grande oficina. Os tipos adequados à Terra foram consumados em todos os reinos da natureza. E o Livro dos Espíritos diz mais ainda. Ele diz que o princípio inteligente, que é o princípio espiritual, é a centelha de amor e inteligência de Deus, que se faz presente em toda a sua criação, desde a singela mônada até a perfeição do arcanjo. E o que viria a ser a mônada? Então, é o elemento fundamental da vida. Implica em dizer que todos os seres são constituídos de uma substância simples, entre o que reina uma harmonia pré-estabelecida. E a mônada, o princípio espiritual, o princípio inteligente e o espírito apenas designam fases diferentes da evolução do espírito. E numa visão de conjunto, nós vimos que, de acordo com a doutrina espírita, Deus criou os espíritos simples e inteligentes, simples e ignorantes, com a determinação de se tornarem perfeitos. Portanto, o princípio inteligente, ou mônada celeste, estagia nesses reinos, começando no mineral e indo até o hominal, e extraindo de cada um deles os subsídios necessários para a sua evolução. E é por isso que tudo se encadeia na natureza, desde o átomo ao arcanjo. E Leon Denis nos diz, ele definiu muito bem numa sequência poética e naturalista. Ele diz que a alma dorme na pedra, sonha no vegetal, se agita no animal e acorda no homem. Isso porque está tudo interligado. Entre cada uma dessas fases, mineral, vegetal e animal, existe uma zona intermediária. E no reino mineral, que é o reino da atração, Allan Kardec escreve pouco sobre esse reino. Diz-nos que ele é constituído de matéria inerte e não possui mais do que uma força mecânica. E o característico básico desta fase é a atração e repulsão,
presenciada claramente no fenômeno de magnetismo. Em seguida, vem o reino vegetal, que é o reino das sensações. Tem vida, recebe impressões físicas que agem sobre a matéria, mas não tem percepções. As plantas são dotadas de vitalidade. Elas não pensam, não têm mais do que a vida orgânica e podem ser afetadas por ações sobre a matéria. E o característico básico desta fase são as sensações. Na intermediação com o reino animal, que ele vem a seguir, existe a zona dos vegetais carnívoros. É a intermediação entre o reino vegetal e o reino animal. E chegamos ao reino animal, o reino dos instintos, onde ganha o princípio inteligente. Né? Os animais constituídos de matéria inerte e dotados de vitalidade têm uma espécie de inteligência instintiva, limitada com a consciência de sua existência e de sua individualidade. Há neles, portanto, uma espécie de inteligência, mas cujo exercício é mais precisamente concentrado sobre os meios de conservação e para satisfazer as suas necessidades físicas. Segundo o Livro dos Espíritos, os animais não se expressam através de linguagens, como os homens, mas eles têm meios de comunicação entre si, limitados como suas ideias às suas necessidades. Os que não possuem voz compreendem-se por outros meios. Os animais não têm livre-arbítrio, as suas escolhas são mecânicas, por instinto. A característica principal desta fase é a elaboração do instinto. Na zona de intermediação entre o reino animal e o reino hominal, estão situados os antropóides, que são os grandes primatas. Enfim, chegamos ao reino hominal. O homem tem tudo o que existe nas plantas, nos animais, domina todas as outras classes por uma inteligência especial, ilimitada, que lhe dá a consciência do seu futuro, a percepção das coisas extramateriais e o conhecimento de Deus. André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, cita o princípio inteligente estagiando na ameba, adquire os primeiros automatismos do tato. Nos animais aquáticos, o olfato. Nas plantas, o gosto. Nos animais, a linguagem. Hoje somos o resultado de todos os automatismos adquiridos nos vários reinos da natureza. Assim, no reino mineral, adquirimos a atração e a repulsão. No reino vegetal, a sensação. No reino animal, o instinto. E no reino hominal, o livre-arbítrio e o pensamento. A característica principal desse reino, como uma síntese de todos os anteriores, é o aparecimento do pensamento contínuo, do livre-arbítrio e da responsabilidade moral. À medida que nos aprofundamos das leis da natureza, vemos seu mecanismo, que à primeira vista parece tão complicado, simplificar-se e confundir-se na grande lei de unidade que preside a todas as obras da criação. Então, nesse ponto, percebemos interfaces entre o espiritismo e a ecologia, ou seja, entre o pensamento espírita e o pensamento ecológico. E aí nós vamos ver que não é difícil perceber traço comum entre a ecologia e o espiritismo. São ciências sistêmicas que procuram investigar, cada qual com as suas ferramentas de observação, as relações que sustentam e emprestam sentido à vida. Essa visão sistêmica de realidade se revela de forma tão explícita nas duas ciências que o que aparece em certas obras espíritas poderia perfeitamente embasar alguns postulados ecológicos. Nós vemos a resposta que os espíritos dão à questão 540, no Livro dos Espíritos. Ela diz o seguinte: tudo é solidário na natureza, tudo tende para a unidade, ou seja, tudo caminha na direção de Deus. E isso fica claro no Evangelho segundo o Espiritismo, quando no capítulo 3, no item 9, a evolução dos mundos,
Santo Agostinho nos diz que ao mesmo tempo que um homem progride moralmente, progridem materialmente os mundos em que ele habita. E marcham assim paralelamente o progresso do homem, o dos animais que são seus auxiliares, o dos vegetais e o da habitação, porquanto nada em a natureza permanece estacionário. Isso porque nós fazemos parte da grande teia de aranha, que é uma teoria do ambientalista Fritjof Capra, que nos diz que o mundo é como um todo integrado, e não uma coleção de partes dissociadas. Essa percepção ecológica profunda reconhece a interdependência fundamental de todos os fenômenos e o fato de que, como indivíduos e sociedades, estamos todos encaixados em processos cíclicos da natureza. E, em última análise, somos dependentes desse processo. E nós fazemos parte de um ecossistema perfeito e precisamos aprender a conviver com ele, respeitando todas as espécies como criações divinas que são. Para Capra, a vida é muito menos uma luta competitiva pela sobrevivência do que um triunfo da cooperação e da criatividade. A noção do amor está na vida e na natureza. E ele nos diz também que para recuperarmos nossa plena humanidade, temos que recuperar nossa experiência de conexidade com toda a teia da vida. Ele nos diz também que nós temos que nos reconhecer como seres dependentes uns dos outros, como os fios de uma grande teia de aranha. E se um desses fios se rompe, se parte, então a teia sofre um impacto. Na teia, todos os fios são importantes e nenhum pode sobreviver sem o outro. Estão todos interligados. A multiplicidade de fios forma uma única e linda engenharia da teia. E também que nós devemos aprender a valorizar o dom da cooperação e não a lei de competição. Cuidar dos mais fracos, integrar o que está desintegrado e o que está perdido. Na relação de respeito entre os homens, temos que considerar o desenvolvimento de alguns princípios na sociedade. E a doutrina espírita nos traz alguns desses princípios, como o compromisso com o outro e com a ação. O princípio amar ao próximo como a si mesmo, fazer aos outros o que nós quereríamos que fizessem conosco, define o compromisso de ação e o respeito pelo outro. Outro princípio que a doutrina espírita nos dá é que a pobreza é evitável. O limite da pobreza está definido como a quantidade mínima de recursos que permitiria a um ser humano atender às suas necessidades básicas. E nesse ponto, Kardec nos ensina que em uma sociedade organizada, segundo a lei do Cristo, ninguém deve morrer de fome. E ele diz mais, em outro princípio, educar o coração para a solidariedade e a fraternidade. Kardec continua e nos ensina que a educação é o conjunto de hábitos adquiridos. Se a fraternidade deve ser a pedra angular da nova ordem social, então devemos educar a nós mesmos, os nossos filhos, os demais integrantes da sociedade, nos princípios fundamentais que sustentam e incentivam a fraternidade com o objetivo de promover as bases da vida futura. Então, a lição é: nos educamos pelo exemplo. E a necessidade é nos educar à luz do Evangelho. Então, alguns conceitos ecológicos na visão espírita nos traz, em um deles, a conservação. Ou seja, todos os seres vivos têm instinto de conservação, qualquer que seja seu grau de inteligência. Em uns é puramente mecânico, como nós vimos nos reinos animal e vegetal. Em outros é racional, né? Como é no reino nominal. E a degradação nos diz que a desordenada
exploração da natureza resulta a incapacidade de um ecossistema permanecer perene por si mesmo, comprometendo a sua resiliência. Entre os muitos problemas que assolam a humanidade, que expressam o desrespeito à vida, 2 são especialmente muito graves: a injustiça social e a injustiça ecológica. E o que vem ser isso? A injustiça social tem como consequência a desigualdade social e é uma coisa antiga, derivada do modelo econômico que, além de depredar a natureza, gera mais pobreza que pode gerenciar e superar. Ele implica grande acúmulo de bens e serviços de um lado, à custa de clamorosa pobreza e miséria do outro. No panorama social do planeta no século XXI, verificamos que os direitos das pessoas são violados em algumas sociedades, principalmente nos países mais pobres e em desenvolvimento. E então, aumentam as desigualdades no atendimento das necessidades básicas, por exemplo, saúde, água tratada, alimentação, educação, saneamento, habitação, né? Então, e aí a doutrina espírita nos traz, em um dos seus capítulos do Evangelho, a missão do homem inteligente na Terra, que é evoluir e levar o progresso ao meio onde vive, coletivamente, respeitando todos os elementos que o constituem. As faculdades intelectuais lhes são atribuídas, nessa encarnação, para que possa aplicá-las de modo positivo, isto é, servindo ao outro. Então, ele evolui e com ele também o planeta onde vive. E a segunda injustiça é a ecológica, que está muito ligada à primeira. A devastação da natureza pela ação abusiva do homem. Indicadores ambientais indicam que hoje nós temos grandes áreas de desmatamento. A redução da atividade pesqueira pela exaustão. Diminuição dos lençóis freáticos, tráfego de animais silvestres e extinção de muitas espécies, aumento da temperatura do globo, a erosão do solo, degradação de serviços de ecossistemas e de manguezais, e tudo isso pela ação abusiva e desenfreada do homem ao meio ambiente. Os efeitos desses indicadores provocam o desequilíbrio do planeta, na qualidade de vida dos homens, como também a agressão à vida da fauna e à flora. E esse panorama nos leva a pensar em um desenvolvimento sustentável, que é aquele que atende à necessidade da geração presente, sem comprometer a capacidade das gerações futuras de atenderem às suas próprias necessidades. Sugere a mudança de foco de visão de crescimento, passando de ser exclusivamente econômico para de ter qualidade social no meio ambiente e na economia. E essa sustentabilidade nos leva à convivência pacífica do homem com os demais seres vivos, numa vida de cooperação que permitirá a proteção da biodiversidade, garantindo a consolidação da vida de gerações futuras nesse planeta. E do ponto de vista sistêmico, as únicas soluções realmente viáveis são as sustentáveis. É preciso despertar a consciência sobre a nossa responsabilidade pela natureza. Precisamos desenvolver hábitos de conservação ambiental, que são formas de proteção aos ecossistemas, como usar os recursos sem destruí-los. Então, essa conservação ambiental pode ser caracterizada como um conjunto de ações que visam ao uso consciente da natureza, respeitando de forma harmoniosa a renovação dos recursos naturais, com a sua utilização baseada na sustentabilidade. Outro item da responsabilidade pela natureza é a preservação ambiental, que são ações que garantem a manutenção das características próprias de um ambiente. É a prática de proteger o ambiente natural nos níveis individual,
organizacional ou governamental, tudo em benefício do próprio meio ambiente como dos seres humanos. Outro item é a recuperação ambiental, que são ações que suavizam os impactos negativos em um ambiente. É uma série de atitudes que visam devolver ao ambiente suas características naturais. Então, prosseguindo nessa responsabilidade que nós temos pela natureza, nós refletimos que a sustentabilidade se assenta em 3 princípios fundamentais: a conservação dos sistemas ecológicos sustentadores da vida e da biodiversidade, a utilização racional dos recursos naturais e mantendo as ações humanas dentro da capacidade do suporte dos ecossistemas sustentadores. E as respostas à natureza são conservar, preservar e recuperar. Então, a natureza é muito resiliente, profundamente. Se for dadas as condições necessárias, então ela vai se recuperar, ela vai se refazer. Ela vai conservar, preservar, recuperar seu estado que tinha antes da devastação. E realmente o mundo começou a perceber essa maneira agressiva que o homem intervém na natureza. E por isso, numa das reuniões voltadas à ecologia, foi elaborada a Carta da Terra. Foi precisamente em 1992, na Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento, que surgiu a Carta da Terra, que é uma resposta de todo cuidado que o homem acordou para ter para a natureza. É um documento voltado para assuntos acerca de uma sociedade global, pacífica, justa e sustentável. Ela propõe uma mudança de hábitos para alcançar um futuro melhor para todos os cidadãos do planeta. Então, e aí nós destacamos um trecho da Carta da Terra, porque nós vimos aí que líderes mundiais estão nessa contemporaneidade despertando a consciência para a necessidade de recuperar o nosso meio ambiente, o nosso planeta, o lugar onde nós vivemos. Então, esse trecho da na Carta da Terra diz o seguinte: a humanidade é parte de um vasto universo em evolução. A Terra, nosso lar, está viva como uma comunidade de vida única. As forças da natureza fazem da existência uma aventura exigente e incerta, mas a Terra providenciou as condições essenciais para a evolução da vida. A capacidade de recuperação da comunidade da vida e o bem-estar da humanidade dependem da preservação de uma biosfera saudável, com todos os seus sistemas ecológicos, uma rica variedade de plantas e animais, solos férteis, águas puras e ar limpo. O meio ambiente global, com seus recursos finitos, é uma preocupação comum de todas as pessoas. A proteção da vitalidade, diversidade e beleza da Terra é um dever sagrado. Isso é muito importante. Foi uma retomada para que se tomasse hábitos saudáveis em relação ao meio ambiente e à natureza. E a doutrina espírita, através das suas leis morais estabelecidas por Deus, que constitui o roteiro da felicidade pelo rumo evolutivo, nos traz leis naturais de amor, justiça e igualdade. E impõe-se, pouco a pouco, a inteligência humana, achando-se estabelecida nas bases da harmonia perfeita em que se equilibra a criação. E entre elas, 2 delas estão muito correlatas com o que nós estamos conversando. É a lei de conservação, que é uma lei moral que se refere ao uso dos bens da terra. E sobre os meios de conservação, na questão 704 do Livro dos Espíritos, ele nos diz o seguinte: tendo dado ao homem a necessidade de viver, Deus sempre lhe facultou os meios indispensáveis. É por essa razão que faz a terra produzir de modo a fornecer o necessário
a todos os seus habitantes, visto que só o necessário é útil. Então, isso nos leva a refletir que se nós hoje temos carência, né, de alimentação, de elementos básicos para a vida, é porque o homem desvirtuou esse tratamento com que é ser supérfluo e ser necessário. Se hoje pessoas passam fome, é porque há um tratamento desigual nesses elementos necessários para a vida. Então, o homem passou a considerar o supérfluo como necessário. Outra lei, das leis morais, é a lei da destruição. E que nos leva a ver que o que acontece hoje não é a destruição necessária para a renovação da vida. É uma destruição abusiva. Então, no Livro dos Espíritos, na questão 728, diz o seguinte: é preciso que tudo se destrua para renascer e se regenerar, pois isso a que chamais destruição não passa de uma transformação, e que tem por fim a renovação e a melhoria dos seres vivos. É a destruição natural da natureza. Mas aí nós vemos hoje que ocorre uma destruição abusiva. E é o seguinte, é toda a destruição que excede os limites do necessário é uma violação à lei de Deus. O homem dotado de livre-arbítrio, que destrói sem necessidade, terá que prestar conta do abuso da liberdade, porque toda destruição antecipada entrava o desenvolvimento do princípio inteligente. Então, todos os seres da criação divina foi gestada para viver em cooperação, sem separatividade e principalmente sem dominação. E as leis naturais nos mostram que na elevação moral estaria a chave para que sanemos o crítico cenário ambiental para transformar as relações humanas, o respeito pelos animais, as relações produtivas e as relações comerciais. Então, esse desenvolvimento moral, sendo ele amplamente vivido, na comunidade, na nossa comunidade da Terra, iria reformar as instituições, igualar os direitos e ajustar as leis humanas. Adequaria o consumo humano e o modo como lidamos com as demais formas de vida. Por fim, a elevação moral nos levaria a respeitar a Terra na sua plenitude, remediando a crise ambiental. Isso porque nós verificamos a exploração dos recursos naturais pelo homem. O consumo acelerado de recursos naturais influi diretamente na produção de bens e, consequentemente, no consumismo exagerado, que vai desencadear um aumento do volume de resíduos, que na sua maioria não são tratados. E então, é nesse momento, quando nós nos deparamos a essa quantidade de resíduos não tratados que nós temos no planeta, é que nós tomamos conhecimento que a Terra não é uma fonte inesgotável de recursos e nem um sumidouro sem limites capaz de assimilar todos os resíduos que nós produzimos. E é chegado o momento que temos de modificar o nosso comportamento, educar os nossos hábitos, nos tornar amigáveis com o meio em que vivemos. E temos que estabelecer uma nova ética nas relações entre os homens e o meio ambiente e com a natureza. Estabelecer o respeito e o direito básico dos homens e o entendimento dos riscos dos desmatamentos à humanidade, da relação cruel do homem com as florestas e com os animais. Nós deveremos restabelecer o respeito à vida. Nós evoluímos coletivamente por cooperação com os elementos do universo e individualmente quando assumimos que somos sujeitos da nossa própria história, e o que nos torna construtores e responsáveis de nossa educação nas diversas dimensões existenciais. Nenhum organismo consegue viver isoladamente. Uma espécie depende da outra para sobreviver.
A vida não tomou conta do planeta pela violência, mas foi pela formação de parcerias e pela organização das redes. Existe, portanto, uma inter-relação entre as espécies e uma relação de cooperação entre nós, da espécie humana, na consolidação da vida no planeta. E ao reconhecermos que somos seres dependentes uns dos outros, como os fios de uma grande teia de aranha, entendemos que somos responsáveis pelo planeta que vivemos. E respeitando a vida, vivendo de forma integrada e harmoniosa, através do cuidado e do respeito com a teia da vida, reconhecendo nossa fonte originária de tudo que provém de Deus, poderemos desenvolver uma vida em comunidade, buscando aprender a vivência das relações. E aí nós vamos falar um pouco sobre a vida futura. Nós sabemos que pela lei de causa e efeito, que vamos receber amanhã aquilo que semeamos hoje, não é? E possivelmente estaremos fazendo parte das gerações futuras do nosso planeta, isso por causa do determinismo das reencarnações. Se melhorarmos as condições físicas e sociais do planeta, vamos encarnar posteriormente num mundo melhor. Então, tomemos essa responsabilidade que é nossa, para que nós e todos a quem amamos, e que possivelmente estarão aqui também encarnados, fazendo parte das próximas gerações, possamos usufruir do nosso belo planeta azul. Finalizando, todos nós encarnados somos responsáveis, alguns em grau maior, outros menor, pela situação atual do planeta. E os espíritos benfeitores nos informam que atravessamos um período de transição planetária. É um processo dinâmico e envolve escolhas da humanidade. Sigamos contribuindo para a implementação de um novo modelo de desenvolvimento que leve em consideração não só o aspecto econômico, como também os aspectos social e ambiental. E a fraternidade é a forma de os homens se compreenderem e se devotarem uns aos outros, tornando possível uma convivência de irmãos, filhos que somos do mesmo Pai. E pelo Espiritismo sabemos que somos irmãos em Deus, e que quanto mais evoluirmos, mais sentiremos essa irmandade por todos os seres, humanos e não humanos. É dessa teia da vida eterna que provém as inteligências superiores que presidem as nebulosas e cada planeta que destas se formam, bem como o desenvolvimento da vida que ocorre nos planetas. E, sendo inteligentes, as inteligências superiores não ficam inativas e, assim, operam seus aprendizados nos mundos. E, sendo superiores e sábias, são bondosas e justas. Essa conclusão remete-nos à grande aspiração de educação moral da humanidade, e para que ela possa chegar à fase de um mundo de regeneração como decorrência da lei divina de progresso. Nos 3 reinos, o homem encerra todo o seu processo de evolução alcançado pelo desenvolvimento do princípio inteligente. O próximo passo é transformar-se no reino angélico, em que estaria livre de todas as influências da matéria, pois tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, pois ele mesmo começou pelo átomo. E agradecemos a Deus a oportunidade de estar refletindo e compartilhando essas ideias com todos vocês. Que Deus continue nos abençoando e que o Mestre Jesus nos ampare e nos proteja. Boa noite para todos.